Estamos acompanhando uma história em desenvolvimento em Waterbury. Houve um tiroteio fora do tribunal da cidade. Os tribunais geralmente são cenários de disputas legais em vez de violência. Que se este caso for adiante sem financiamento adicional, não há chance. Mas o que acontece quando as vítimas tomam a justiça com as próprias mãos? Desde a mãe que se vingou do assassino de sua filha no tribunal, até um membro de gangue que foi brutalmente assassinado por mais de 200 mulheres em plena luz do dia. Estes são os casos de condenados que foram mortos instantaneamente no tribunal. Klaus Grabowski. Esta é Marianne Bachmeier, a mulher que viria a ser conhecida como a mãe da vingança da Alemanha. E este é Klaus Grabowski, o assassino brutal que tirou a vida de uma alma inocente. Em um dia fatídico em março de 1981, a mãe enlutada entrou em um tribunal na Alemanha Ocidental com uma arma escondida e, em uma fração de segundo, fez justiça ao homem que tirou sua filha dela. Antes da tragédia, Marianne era uma mãe solteira que administrava um bar na década de 1970 na cidade de Lübeck, Alemanha Ocidental. Durante toda a sua vida, Marianne viu lutas de todos os tipos, desde uma infância conturbada até ter 2 filhos que teve que dar para a adoção. No entanto, quando engravidou novamente pela terceira vez, Marianne decidiu ficar com este para si, e ela chamou a encantadora bebê de Anna. Anna era um raio de sol na vida de Marianne. Ela trouxe um tipo de felicidade que Marianne não sentia há muito, muito tempo. No entanto, como dizem, coisas boas não duram muito. E assim foi a história de Anna, que acabou se tornando vítima de um psicopata. Foi no dia 5 de maio de 1980 que a tragédia aconteceu. Naquele dia, Anna, de 7 anos, e sua mãe tiveram uma discussão acalorada. E por rebeldia, ela decidiu faltar à escola. De alguma forma, ela se encontrou na casa de seu vizinho de 35 anos, Klaus Grabowski. Esse cara não era o cidadão mais exemplar, e na verdade, ele já havia cumprido pena por fazer o impensável com um menor. Mas Grabowski não era um estranho para Anna. E essa não era a primeira vez que ela ia até a casa dele para brincar com seu gato. No entanto, desta vez, Grabowski tinha intenções mortais em relação à menina, e depois de algumas horas, ele atacou a pequena Anna e estrangulou-a com uma meia-calça. Se Anna foi ou não violada permanece desconhecido, no entanto. Grabowski completou sua missão maligna escondendo o corpo da criança em uma caixa de papelão e enterrando-a nas margens de um canal próximo. Mas a justiça não estava longe, e foi naquele mesmo dia que Grabowski foi preso depois que sua noiva alertou a polícia. Com todos os dedos apontando diretamente para ele, ele sabia que não poderia fugir dessa, então admitiu ter assassinado a criança, mas negou tê-la abusado. Em vez disso, ele deu uma história mais perturbadora. Ele afirmou que a menina de 7 anos tentou seduzi-lo e até ameaçou contar à mãe que ele a havia agredido se ele não lhe desse dinheiro. Não foram muitas as pessoas que acreditaram nessa história, e a polícia definitivamente não, então o caso foi para o tribunal. Mas foi aí que as coisas pioraram ainda mais. No julgamento, os advogados de Grabowski apresentaram uma defesa alegando que ele agiu devido a um desequilíbrio hormonal causado pelo procedimento de castração voluntária que ele realizou anos antes. A história não foi nada divertida para Marianne. E cada declaração parecia um soco no peito dela. Então, no terceiro dia do julgamento, ela entrou naquele tribunal distrital de Lübeck com uma pistola Beretta calibre 22 escondida em sua bolsa. Seus olhos estavam vermelhos e era óbvio que ela estava em busca de vingança. Quando encontrou um bom ponto de observação, ela puxou a arma e mirou diretamente em Grabowski, disparando 7 tiros sem pestanejar, um para cada ano que Anna viveu. Muitos chamaram isso de um fim adequado para tal psicopata, mas a lei ainda tinha que punir Marianne pelo assassinato. Durante seu julgamento por assassinato, ela falou sobre tirar a vida de Grabowski em um sonho e ver visões de sua filha. Isso solidificou sua determinação e ela teve que fazer o que fez. Quando o tribunal pediu uma amostra de caligrafia, ela escreveu: "Eu fiz isso por você, Anna." O tribunal a condenou a uma pena de 6 anos por homicídio premeditado em 1983. E sua condenação causou um certo alvoroço, pois muitos argumentaram que ela não deveria cumprir pena pelo ato. Marianne passaria apenas 3 anos atrás das grades antes de ser libertada. Infelizmente, ela foi diagnosticada com câncer e morreu em 14 de setembro de 1996, aos 46 anos. Ela foi enterrada ao lado de sua filha, Akuyadav. Este é Bharat Kalisharan, também conhecido como Akuyadav, um gangster indiano que foi linchado em um tribunal em plena luz do dia. Como ele chegou aqui e que crimes horríveis ele cometeu para merecer uma punição tão severa? Para entender este caso assustador, vamos fazer uma pequena viagem ao passado.
Antes de encontrar seu fim inglório, Aku Yadav era um terror para a sociedade. Ele era um ladrão, invasor de residências, sequestrador, extorsionista e serial killer cujo nome causava medo em todos ao seu redor. Durante sua vida, Yadav tirou a vida de pelo menos 3 indivíduos. Ele torturou e sequestrou pessoas por resgate e agrediu mais de 40 mulheres e meninas menores de idade. Mas por muito tempo, ele e suas gangues foram imparáveis, já que tinham a polícia no bolso. Eles frequentemente davam dinheiro a eles e até os levavam para beber em bares. Então, mesmo quando as mulheres o denunciavam à polícia, seus casos eram descartados. Ele aterrorizava as famílias, principalmente aquelas que viviam em Kasturba Nagar, e às vezes invadia suas casas exigindo dinheiro. Para manter os homens sob seu controle, ele agredia as mulheres e até crianças de apenas 10 anos de idade. Dessa forma, os homens não poderiam se rebelar contra ele. Dizia-se que, durante esse período, cada casa na área tinha pelo menos uma mulher que havia sido vítima dos ataques de Yadav. Uma das vítimas foi uma mulher que tinha dado à luz apenas 10 dias antes. Yadav e seus homens desonraram a mulher, que mais tarde tiraria a própria vida por imolação. Antes que você pergunte por que as pessoas não foram à polícia quando a situação ficou tão ruim, elas realmente foram. E de fato, a polícia o prendeu 14 vezes, mas o que resultou disso? Nada. E Yadav simplesmente era solto de volta às ruas para continuar aterrorizando as pessoas da localidade. Após uma década inteira causando estragos e destruindo a vida das mulheres e meninas que viviam na área, todos os casos contra ele foram arquivados, e parecia que o psicopata de 32 anos escaparia impune. A história eventualmente tomaria um rumo sombrio em 13 de agosto de 2004, durante uma audiência de fiança no Tribunal Distrital de Nagpur, na Índia. Espalhou-se a notícia de que Yadav poderia ser libertado naquele dia, pois a polícia havia planejado mantê-lo sob custódia até que todos se acalmassem e então libertá-lo. Sem outra escolha, a não ser tomar o assunto em suas próprias mãos, uma multidão de 200 a 400 mulheres entrou no tribunal naquele dia armada com facas de cozinha e spray de pimenta. Elas se sentaram na primeira fila, enquanto Yadav entrava confiante, sabendo que em breve seria um homem livre. Durante o processo judicial, ele viu uma mulher que havia agredido no passado e riu dela, chamando-a de nomes impronunciáveis. A polícia supostamente riu também. Logo, outra mulher começou a bater nele na cabeça com uma sandália, declarando corajosamente a Yadav que ou ela acabava com a vida dele, ou ele acabava com a dela, dizendo: "Nós não podemos viver juntos neste mundo, é você ou eu." Essas palavras ousadas encorajaram as outras mulheres, e antes que você pudesse dizer Jack Robinson, Yadav estava cercado pelas mulheres que o esfaquearam impressionantes 70 vezes. O pó de pimenta foi jogado nos rostos dos oficiais que o guardavam, e enquanto aplicavam a punição final nele, podia-se ouvi-lo gritando e implorando por perdão. A cena foi muito sangrenta, e disse-se que uma vítima cortou sua parte íntima. A polícia deixou o local atordoada e horrorizada. Mas, embora o justiceiro possa ser questionável, ninguém realmente sentiu pena do brutal gangster. Embora algumas das mulheres tenham sido acusadas de assassinato, não havia provas suficientes para condená-las. E mesmo que o caso fosse levado adiante, as chances de condenação eram mínimas. Assim, elas foram libertadas e hoje são aclamadas como heroínas na Índia. David Paradiso. Durante o julgamento por esfaquear sua namorada, David Paradiso causou um grande caos na sala do tribunal, um ato que eventualmente levou à sua morte. A verdadeira razão pela qual Paradiso estava no tribunal naquele dia foi por causa de um ataque brutal que ele lançou contra sua namorada inocente, esfaqueando-a no pescoço e jogando seu corpo perto de uma estrada. Os detalhes do crime foram bastante chocantes e causaram ondas de choque na comunidade. No dia em que o crime foi cometido, Paradiso e sua namorada, Eileen Pelt, estavam discutindo no banco de trás do carro da mãe dele. Ninguém conseguia realmente se lembrar sobre o que era a briga, mas logo se tornou violenta. O Paradiso, de 29 anos, mais tarde alegaria que estava sofrendo de paranoia na época, e realmente acreditava que sua namorada iria tirar sua vida se ele não atacasse primeiro. Depois de brutalmente assassinar sua namorada, Paradiso então fez sua mãe refém, forçando-a a dirigir até o condado vizinho de Amador, onde ele se livrou do corpo. Ele foi logo apreendido pelas autoridades, e o julgamento turbulento começou, embora ninguém pudesse prever que tudo terminaria em tragédia. A natureza do caso era muito peculiar, mas a defesa de Paradiso alegou que ele estava sob efeito de drogas pesadas no momento do incidente, enquanto sua mãe continuava mencionando seu estado mental deteriorado.
No dia 4 de março de 2009, o dia do ataque, Paradiso subiu ao banco das testemunhas para contar sua versão da história, e durante o processo, o tribunal decidiu fazer um breve intervalo. Mas, enquanto as pessoas saíam da sala do tribunal, Paradiso mirou na juíza do Tribunal Superior do Condado de San Joaquim, Cinda Fox, que estava presidindo o caso, esfaqueando-a com uma arma desconhecida. Todo o tribunal foi lançado em desordem, e durante o caos, os oficiais atiraram na cabeça dele, acabando com sua vida instantaneamente. Foi uma pontuação brutal para uma vida conturbada, mas a mãe de Paradiso viu isso chegando. Ela afirmou ter informado os policiais sobre o estado mental de Paradiso e como ele era propenso à violência antes do incidente. Ela também mencionou que havia informado os policiais que seu filho tinha uma arma escondida, mas ninguém a levou a sério. Felizmente, no entanto, a juíza Cinda Fox, que foi vítima do ataque inesperado, sofreu apenas ferimentos leves, e enquanto era levada para fora do tribunal, podia-se ouvi-la assegurando aos repórteres que estava bem. Para Paradiso, no entanto, esse foi o fim da linha, e sua história permanece como um dos exemplos mais assustadores de criminosos recebendo punição capital não intencional bem dentro do tribunal. Cial Angilau. Este membro de gangue estava sendo julgado por várias acusações em um tribunal em Salt Lake City, quando tomou uma decisão estúpida que acabou abruptamente com sua vida. Cial Angilau, de 25 anos, era um suposto membro da Tongan Crip Gang, um dos grupos criminosos mais mortais em Utah. Angilau fazia parte dos 17 suspeitos nomeados em uma acusação de 29 acusações de extorsão apresentada em 2008, acusando os membros da gangue de conspiração, agressão, roubo e posse ilegal de armas. Angilau, de 1,90 m e 118 quilos, também estava implicado em uma série de roubos e agressões a balconistas locais e, além disso, foi acusado de agredir 2 oficiais federais, bem como de brandir uma arma de fogo. O caso já durava algum tempo e Angilau era o último réu a ser julgado, razão pela qual sua condenação era importante. Neste fatídico dia de 2014, um preso que aparentemente conhecia todos os detalhes do funcionamento interno da gangue testemunhou contra Angilau. Isso não agradou ao suposto gangster. Para piorar a situação, os oficiais do tribunal decidiram naquele dia manter Angilau sem restrições na frente do júri, esperando e acreditando que ele não faria nada estúpido. Infelizmente para ele realmente fez. Quando a testemunha começou a narrar seu depoimento, Angilau levantou-se de seu assento, armou-se com uma caneta e correu em direção ao banco das testemunhas. Ele se lançou contra a testemunha e, em uma fração de segundo, 4 tiros foram ouvidos e o homem foi derrubado. Foi um oficial de Justiça Federal dos Estados Unidos que disparou os tiros finais, atingindo Angilau no peito. Todo o tribunal foi tomado por choque e pânico enquanto os oficiais tentavam evacuar todos do local. A testemunha também foi retirada do local, e isso praticamente encerrou o caso, mas a história não termina aí. A morte de Angilau desencadeou o debate antigo sobre como o preconceito racial influencia o sistema de justiça americano. Sua família argumentou que os oficiais usaram força excessiva ao lidar com a situação e que o ataque de Angilau poderia ter sido interrompido sem tirar sua vida. Por outro lado, havia pessoas que não concordavam exatamente com essa teoria. Elas acreditam que Angilau sabia quais seriam as consequências de atacar alguém no tribunal, especialmente em um caso que exigia a presença de oficiais federais. Assim, parecia que ele reagiu em um momento de raiva ao ver a referida testemunha e pagou caro por seu descontrole. Sua família mais tarde entrou com um processo alegando que seus direitos foram violados, mas isso conseguiu pouco e o caso foi eventualmente arquivado. Nathaniel Richmond. Em 2017, este juiz de Ohio se encontrou em uma situação precária depois que o pai de um suspeito apareceu no tribunal com assassinato em mente. Era por volta das 8 horas da manhã de segunda-feira, 21 de agosto de 2017, quando os eventos se desenrolaram no Tribunal do Condado de Jefferson, em Steubenville. Juiz Joseph Joy Bruzzese Jr. estava caminhando em direção ao prédio quando avistou um carro esperando por ele no estacionamento de um banco. Quando o juiz se aproximou, um dos homens saiu do carro e de repente abriu fogo contra o juiz. Esse homem era Nathaniel Richmond. Mas como exatamente Richmond e o juiz Bruzzese se cruzaram e por que o encontro deles terminou em tragédia? De acordo com os registros do tribunal, Richmond era o autor de uma ação por morte por negligência que o juiz estava supervisionando. Esta ação assombrosa envolvia a morte da própria mãe de Richmond em um incêndio em uma casa em Steubenville no início de 2015.
Mas não é aí que termina. Richmond também era o pai de um ex-jogador de futebol americano do ensino médio, Malik Richmond, que foi condenado por agressão em um julgamento altamente divulgado em 2013. Então, muitas pessoas acreditam que o homem estava amargurado por seus constantes confrontos com o sistema de justiça e decidiu descontar sua frustração no juiz. Ou talvez ele estivesse apenas buscando uma maneira fácil de sair do caso. De qualquer forma, seu plano acabaria se voltando contra ele, e o caçador se tornou a caça. Inicialmente, Richmond tinha a vantagem, apontando uma arma para o juiz e até atirando nele no estômago. Mas este juiz não estava disposto a cair sem lutar. Em uma reviravolta estranha que ninguém esperava, Bruzzese se levantou e sacou sua própria arma, atirando no suspeito enquanto ele fugia para o carro de fuga. Outro policial também percebeu a troca de tiros e se juntou, atirando no agressor até que ele não pudesse mais correr. À medida que a fumaça se dissipava, o juiz foi transportado de helicóptero para um hospital em Pittsburgh e, após passar por uma cirurgia, conseguiu sobreviver. O mesmo não pode ser dito de Richmond, que morreu bem em frente ao tribunal. As imagens de CCTV do encontro foram eventualmente divulgadas e mostraram que o ataque foi uma emboscada básica. O outro suspeito que dirigiu o carro de fuga também foi detido e enfrentou uma pena pesada por seu papel em todo o incidente. O tiroteio chocou a comunidade e também destacou os perigos que alguns oficiais judiciais têm que enfrentar ao lidar com alguns dos criminosos mais endurecidos da América. Agora é hora da escolha dos nossos assinantes. Nos veneráveis corredores do sistema de justiça, alguns casos são mais peculiares do que outros, como o de Mary Ann Bachmeier, uma mulher devastada pela perda de sua filha nas mãos de um criminoso endurecido. Sem pestanejar, Mary Ann entrou naquele tribunal naquele dia com uma única intenção: tirar a vida do homem que tirou sua filha dela. Ela afirmou que na verdade queria atirar no rosto dele, mas em vez disso escolheu atacá-lo pelas costas, e com aqueles 7 tiros ela acabou por equilibrar as contas de uma forma que o sistema de justiça nunca poderia ter feito. No entanto, sua história de justiceira também atraiu críticas de algumas pessoas, que acreditavam que Mary Ann deveria ter confiado no sistema de justiça para aplicar a punição adequada. Eles afirmavam que matar um assassino apenas a tornava uma assassina também. No entanto, esse sentimento é contestado pela maior parte, que a vê como uma heroína e uma figura de justiça. Você acha que Mary Ann tomou a decisão certa ao tirar a vida do assassino de sua filha? Ou você acredita que não há justificativa para execuções extrajudiciais? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários abaixo. Agora, vamos voltar ao vídeo. Brian Nichols. Este é Brian Nichols no dia do seu julgamento, pouco antes de assassinar brutalmente 4 pessoas na sala do tribunal, pensando que poderia escapar impune. O evento arrepiante ocorreu em 11 de março de 2005, enquanto Nichols estava a caminho de responder por suas acusações de agressão. Além da agressão, Nichols também foi acusado de sequestro e agressão de mais uma vítima, que era uma ex-namorada. O julgamento dele foi uma montanha-russa e a primeira tentativa terminou em anulação do julgamento. Enquanto aguardava o segundo julgamento, sua família e amigos expressaram preocupações de que ele tentaria fugir, mas ninguém levou suas alegações a sério. Infelizmente, quando ele finalmente o fez, tirou várias outras vidas inocentes junto com ele. O ataque começou com a delegada Cynthia Hall, que Nichols encontrou enquanto ela trocava de roupa no tribunal do condado de Fulton. Ele conseguiu roubar a pistola de serviço Glock dela antes de espancá-la até deixá-la em coma, mas ele ainda não tinha terminado. Depois de trocar para roupas civis que pretendia usar durante os julgamentos, Nichols formulou seu plano de fuga, que envolvia muito caos e um toque de derramamento de sangue. Primeiro, ele encontrou as gerentes de casos Susan Christie e Gina Clark Thomas, assim como o advogado David Allman, mantendo-os todos sob a mira de uma arma e exigindo que o levassem às câmaras do juiz Barnes, que estava presidindo seu caso. Um homem, o sargento Grantley White, tentou desarmar o suspeito, mas falhou, e ele se juntou à lista de reféns. No entanto, White também havia acionado um alarme que Nichols tentou desativar usando o rádio de White. Após uma pequena exibição dramática, Nichols entrou na sala do tribunal do juiz Barnes e abriu fogo, tirando brutalmente a vida de Barnes, além de atirar na repórter do tribunal, Julianne Brandau. Ao tentar escapar da sala do tribunal, Nichols também atirou fatalmente no sargento Hoyt Teasley, elevando o total de suas vítimas para 4.
Ele conseguiu escapar da cena roubando carros e mantendo pessoas sob a mira de uma arma para fazerem o que ele queria, e por um tempo ele achou que tinha escapado. A caçada por Nichols foi uma das mais intensas que a América já viu, e foi até destaque no programa America's Most Wanted, com uma recompensa de $65 mil oferecida a quem pudesse ajudar em sua captura. Com toda a força de segurança procurando por Nichols, ele ficou assustado e desesperado, então decidiu sequestrar uma jovem chamada Ashley Smith para usar como peão em seu plano de fuga. No mesmo dia, Nichols também encontrou o agente especial do ICE David G. Wilhelm e o matou antes de roubar seu distintivo, arma e caminhonete. Infelizmente para ele, a vítima conseguiu contatar a polícia antes de ser sequestrada, e não demorou muito para que a polícia chegasse ao apartamento dela em Duluth, Georgia. Nichols acabaria se rendendo aos policiais após manter Smith refém por 7 horas seguidas, marcando um desfecho sem destaque para uma situação tão intensa. Ele foi então levado para um escritório do FBI em Decatur, Geórgia, e depois para uma delegacia em Atlanta, onde confessou os detalhes de seus crimes em vídeo. Ele foi eventualmente indiciado em 5 de maio de 2005, em 54 acusações, que incluíam assassinato, homicídio doloso, sequestro, roubo à mão armada, agressão agravada, furto, roubo de carro e fuga das autoridades, para mencionar alguns. Inicialmente, ele declarou-se inocente, com seus advogados citando insanidade como provável base para sua absolvição, mas o promotor do condado de Fulton não acreditou na história. Ele buscou a pena de morte. Após deliberar por apenas 12 horas, o júri considerou Nichols culpado de todas as 54 acusações feitas contra ele, em 7 de novembro de 2008. Menos de um mês depois, em 13 de dezembro de 2008, ele foi condenado a várias penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Embora o objetivo fosse que o criminoso enfrentasse a pena de morte, a lei da Geórgia tornou isso bastante impossível. Então, a acusação teve que se contentar com as penas de prisão perpétua. Nichols está atualmente encarcerado na prisão estadual de diagnóstico e classificação da Geórgia, onde provavelmente passará o resto de sua vida. Michael Marin. Em 28 de junho de 2012, o financista americano, advogado e ex-operador de Wall Street Michael Marin chocou o mundo ao tirar a própria vida durante uma audiência no tribunal. Mas como um milionário que tinha tudo o que precisava se encontrou nessa situação precária? É uma história que nos leva de volta a 2009, quando Marin supostamente iniciou um incêndio em sua mansão de $1 milhão no Arizona. Aparentemente, ele estava enfrentando alguns problemas financeiros e não conseguia pagar a hipoteca de sua casa. Então tentou leiloá-la, mas isso não funcionou. Desesperado, ele até escalou o Monte Everest, pensando que a publicidade disso ajudaria a vender sua casa, mas isso também não deu certo. Depois que todas as suas opções falharam, Marin ficou cada vez mais frustrado, e então, um dia, ele decidiu incendiar a casa antes de escapar usando uma escada de corda e vestido com trajes de mergulho. Ele foi logo preso e acusado de incêndio criminoso, marcando o início de um julgamento sensacionalista que destruiu qualquer esperança que Marin ainda tivesse. Quando o julgamento começou em maio de 2012, o advogado de Marin informou-o de que ele poderia enfrentar até 16 anos de prisão pelo crime, e isso pareceu ter sido a gota d'água para ele. Conforme o julgamento prosseguia, ele sabia que as probabilidades estavam contra ele, e no último dia do julgamento, seu pior medo foi confirmado. Ele foi declarado culpado conforme acusado, mas pouco antes de sua sentença ser proferida, Nichols fez algo chocante. O vídeo da sentença mostra Nichols aparentemente colocando algo na boca, e minutos depois, ele misteriosamente desmaiou. Ele foi imediatamente levado ao hospital, onde faleceu, e durante as autópsias, o pessoal médico encontrou substâncias tóxicas em seu sistema, o que significava que ele provavelmente ingeriu uma substância venenosa naquela sala de tribunal. Essa suspeita seria eventualmente confirmada após os oficiais revistarem seu carro e encontrarem um recipiente rotulado cianeto. Aparentemente, Nichols comprou a substância mortal no ano anterior, depois que percebeu que o caso não terminaria a seu favor. Seu filho também recebeu o que parecia ser sua nota final, junto com seu testamento, o que significava que as ações foram premeditadas. Mas antes de sua morte, Marin era um socialista que apreciava as melhores coisas da vida, viajando, festejando e ganhando mais dinheiro do que sabia o que fazer. Como ele perdeu todo esse dinheiro e teve que recorrer a meios desesperados de sobrevivência continua sendo um mistério, e graças à dramática exibição no tribunal, sua história continua a ser contada muitos anos após sua morte. Obrigado por assistir a este vídeo. Vejo você no próximo.